Uh, Boa tarde a todos. São todos bem-vindos. A partir dos nossos respectivos países, chamo-me Aaron Sunday. A minha colega Rehab vai moderar a sessão, mas primeiro vamos falar de questões logísticas. Vou passar a palavra à minha colega para se apresentar. Bom dia ou boa tarde a todos. Estamos satisfeitos por acolher esta sessão no H-Vida. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos pedir a todos para silenciarem seus microfones enquanto a sessão estiver. Gostaria primeiro de apresentar o nosso primeiro oradora principal, que é a pessoa Porenique Apukong. Espero que tenha pronunciado bem o nome. Ela tem competência e experiência sobre políticas e programas e programação de população, incluindo adolescentes e jovens. No desenho e implementação de pelo menos 60 relatórios nos últimos 20 anos. Ela tem estado envolvida no desenvolvimento de planos estratégicos nacionais, regionais, internacionais e tem experiência na monitoria e avaliação de projetos, incluindo trabalho em projetos de Organização Mundial. Ela tem experiência em pesquisa transnacional que tem tido impacto transnacional sobre a saúde reprodutiva e sexual e com experiência com ética de pesquisa e já trabalhou com governos e grupo do CPPA sobre princípios de boa governação em várias instituições. Ela participou em várias iniciativas relacionadas à prevenção do HIV/SIDA e outras questões, incluindo o presidente do CASA 2015 e como membro do comitê da conferência ASF e CASA 29, na conferência de 21. Ela tem experiência em trabalhar com várias organizações de desenvolvimento e coordenadora para a nova vacina da Covid e na Sociedade de Advocacia, que liderou a incepção, membro da coligação da sociedade civil e supervisão do CSD e coligação africana para a organização de questões sobre HIV na prevenção e advocacia em África e a coligação para a criação e mobilização de questões de ética para a prevenção de HIV em África. Atualmente ela trabalha como pesquisadora, publicadora institucional e a professora Morenique tem a palavra. Muito obrigada, é um prazer dar-vos as boas-vindas, jovens, adolescentes, bem como aliados. É um grande prazer receber-vos vocês neste webinar sobre adolescentes, jovens e HIV. Como vocês estão cientes, é organizado pela Sociedade de AIDS em África e o Escritório Regional da Organização Mundial de Saúde. Estamos aqui para ouvir e falar sobre as vozes. Na nossa cultura, no contexto africano, tem a noção de que as crianças, e isso inclui adolescentes e jovens, são pessoas
que muitas vezes não estão casados na sociedade da África. E tem tido impactos na área acadêmica na região. Questões de HIV-Sida estão a afetar muitas populações, ultimamente jovens e adolescentes, e mostra que as mulheres e jovens continuam a ser desproporcionadamente afetadas, principalmente jovens raparigas e adolescentes, constituindo 80% das pessoas que são recentemente afetadas pelo HIV-Sida na África subsaariana. A cada 10 minutos, entre jovens adultos de 15 a 18 anos, a 21 anos, são afetadas. Na Nigéria, onde eu vivo, o relatório de 2021, os trabalhadoras de sexo e as pessoas que injetam drogas contam 91% de todas as infecções no seio da população adulta. Os adolescentes e os jovens, principalmente aqueles que vivem na região, têm sido muito afetados pela pandemia da HIV-Sida. Um estudo realizado na Nigéria diz que há um grande número de adolescentes que vivem com HIV-Sida e sofrem de estresse psicológico, e 50% enfrentam crescente violência baseada no gênero e 14% enfrenta violência baseada no gênero e experiência, e está a aumentar desde que começou a pandemia da Covid. Vocês irão notar que o painel de oradores são jovens. Então, as pessoas técnicas de recursos da OMS África, e nós queremos ouvi-los partilharem estas perspectivas das experiências e como é que isto se encaixa a nível global, regional, a nível nacional, do que é que nós temos que fazer de forma coletiva para melhorarmos um engajamento para todos. A Sociedade para a SIDA em África continua a trabalhar para que os jovens falem de HIV, se preocupem com as questões de fertilidade dos adolescentes na sua diversidade. Devemos promover diálogo sobre prevenção, boas práticas, questões da saúde reprodutiva e sexual, sobre o aborto seguro, mortalidade materna, violência, infecções sexualmente transmitidas, exploração, violência baseada no sexo e violência baseada na orientação sexual. Neste webinar, teremos muitos jovens, bem como aqueles que trabalham com jovens, desenhadores de políticas, na sua ação coletiva. Os jovens não devem ser deixados para trás na luta contra o HIV-Sida. Eu vou concluir informando os participantes que a Sociedade da HIV em África está a liderar para 2023, onde vamos ter uma sessão especial que vão emergir destes múltiplos webinars. E também gostaria de dar a conhecer e agradecer todos os países que deram informação para o Fundo Global, e nós gostaríamos de encorajar o secretariado do Fundo para priorizar o acesso de adolescentes e jovens para que os serviços de HIV-Sida nas subsequentes rondas sejam proporcionados. Agora vou-me calar e juntar-me a vocês ouvindo o que temos por parte dos nossos painelistas. Desejo-vos deliberações frutíferas. Muito obrigada, professora Morenique, pelas suas palavras. E como disse, este webinar é de jovens, para aumentar os seus direitos sexuais e reprodutivos e sobre HIV-Sida. Sintam-se à vontade para colocar perguntas quando chegarmos à altura das perguntas e respostas. Eu e o Aaron vamos ser os moderadores, e como os membros desta comissão da ECASA,
Eu gostaria que Aaron apresentasse o nosso primeiro orador. Muito obrigado, Riab. Antes de apresentar o nosso primeiro orador, vou dar informação logística para estarmos todos orientados para saber como nos interagir. Vocês podem ver no ecrã. Quando vocês quiserem colocar uma questão, tem ali um ícone que diz QIA, podem colocar lá as perguntas. Também podem usar o bate-papo para colocar as perguntas. Qualquer questão que vocês queiram colocar sobre a tradução, sobre o som. Existe também, vai haver uma transcrição ao vivo, e então vocês podem clicar no botão para transcrição e vão aparecer a legenda no ecrã. Para fechar, vocês devem clicar no X para fechar. As gravações, os materiais desta sessão vão concordar comigo que vocês concordaram com a gravação do evento, a vossa participação é com base no vosso consentimento e vão ser partilhados documentos em inglês, francês e português e vão ser enviados a todos os participantes do webinar. E gostaríamos também de ter a reação dos participantes. Então, vamos partilhar um formulário que nós gostaríamos que todos vocês interagissem e respondessem. O mais importante, a reunião vai ter interpretação simultânea. Sabemos que estamos em África, muitos falam português, outros falam francês, português e até espanhol, mas nesta sessão temos interpretação para inglês, francês e português. Então, vocês clicam no mapa mundi, onde vem interpretação, escolham a língua que vocês querem ouvir e ponham a língua original em modo mudo. Já não consigo ver com clareza agora. Pode colocar o próximo. Vocês podem fazer a vossa renomeação colocando o vosso país e a língua que vocês irão ouvir, para que as pessoas saibam de onde é que vocês vêm e quais são as vossas línguas preferidas. Próximo slide, por favor. Vocês vão clicar no participante, no ícone de participante, e vamos ter a opção para Mo, e a partir daí podem pôr renomear. Proteção de dados, a partir do registro dos participantes e do questionário em resposta a este grupo, vão ser geridos com a OMS no Escritório Regional da África. Vocês são os únicos que serão identificados com quem nós poderemos partilhar informação e nós vamos passar a informar-vos sobre novas iniciativas. E está assegurado que os vossos detalhes confidenciais não serão partilhados com mais ninguém. Portanto, estas são as informações logísticas que eu queria dar. Vamos passar para a nossa primeira sessão do dia. E para começar, vamos ter o Dr. Simplice Mobala, lidera o trabalho sobre adolescentes, jovens e saúde, na cobertura universal de saúde, na Organização Mundial de Saúde África, Dr. Mbala.
É um médico, tem 25 anos de experiência no setor de saúde a nível nacional e internacional, tem trabalhado na saúde reprodutiva, saúde materna de recém-nascidos, na elaboração de estratégias e políticas neste setor. Ele tem experiência em trabalho com redes e é perito sénior de coordenação, liderança e negociação e implementação para a mobilização de recursos e gestão de responsabilidades. Ao longo dos 25 anos, o Dr. Mbola desenvolveu um registro para estabelecimento de capacidade nos países, estabelecimento de parcerias políticas e advocacia de alto nível, a nível nacional e internacional. Trabalhou em diferentes instituições sobre HIV-Sida e contribuiu para várias pesquisas e para o desenvolvimento de diretrizes, orientações, políticas, estratégias a nível global, regional e nacional, com enfoque especial na saúde sexual reprodutiva, questões materno-infantil. É um prazer ter a doutora Mobola conosco. Nós vamos dar agora a palavra à apresentação que ele irá fazer. Muito obrigada. Muito obrigado, Aaron. Posso usar da palavra? Sim, pode usar da palavra. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Meu nome é Simplice Mambola, e não Mambola. Sou assessor técnico que trabalha na OMS, responsável pelos adolescentes jovens. É um prazer fazer parte deste webinar. Eu gostaria de partilhar alguns slides. Os slides estarão em inglês, mas vou fazer a minha apresentação em francês. Eu não sei se os intérpretes concordam com isso. Eu dizia que os slides estão em inglês, mas para maior cuidado vou falar em francês. Estou satisfeito de fazer parte deste webinar e pediram para fazer uma apresentação sobre as infecções da HIV nos adolescentes, as questões, os problemas e os desafios junto deste grupo etário. Eu vou falar sobre 4 pontos essenciais convosco. Em primeiro lugar, é a tendência da infecção de HIV nos adolescentes e jovens. Quais são as questões e desafios, as oportunidades, e passaremos depois à conclusão. Como vocês sabem, os adolescentes e jovens representam uma parte considerável, um crescente considerável parte de pessoas que vivem com HIV e SIDA no mundo inteiro. As estatísticas mostram que, ou seja, as estimativas indicam que, estatísticas da UNAIDS mostram que em 2020, cerca de 1,75 milhões de adolescentes entre 10 e 19 anos viviam com HIV-Sida em todo o mundo. Portanto, estamos a falar de cerca de 11% das pessoas que vivem com HIV. As mesmas estimativas indicam que 410 jovens entre os 10 e 24 anos
constituem novas infecções de HIV, entre os quais 150 mil são adolescentes entre os 10 e os 19 anos de idade. Em termos de taxa de mortalidade, cerca de 32 mil adolescentes morrem de HIV. Este slide mostra a tendência. Como eu dizia, este slide mostra as tendências e a progressão das infecções desde 2018 até 2030, como podem ver na linha horizontal. Apresenta-se região por região. Temos a região da África Oriental e Austral, que é a região mais infectada nesta altura, com um grande número de adolescentes, seguida pela África Central e Ocidental, e podemos ver as tendências nas várias regiões. Embora haja um ligeiro progresso, apenas podemos anotar que o número de adolescentes infectados na região da África ainda é enorme e urgimos a todos os governos e todos os parceiros para fazermos algo para travar esta tendência. Bom, nós vamos agora olhar para o acesso aos serviços de testagem, à situação. Dados recentes indicam que apenas 25% de jovens adolescentes e 16% de rapazes adolescentes de 15 a 19 anos na África Austral e Oriental foram testados para o HIV nos últimos meses e receberam resultados, e podem notar que esta percentagem é realmente muito baixa. O número de adolescentes que são testados para o HIV-Sida tem sido mais baixo na África Central e Ocidental comparado com outras regiões, como na África Central e Sul da Ásia. E nesta situação, nós temos que nos preocupar, porque nos próximos anos, muitos adolescentes serão infectados sem sequer saberem o seu estado serológico, e o que significa que vão perder a oportunidade de ser tratados. Esta é a tendência de infecções de HIV nos adolescentes e jovens a nível global e a nível da região de África. Como podem notar, a nível global, temos uma mudança geral, a curva está a ascender, mesmo na região da África, a tendência está a ascender. Existe um problema a este nível que deve ser abordado por todos os países, pelos parceiros e por todos os atores, de modo a que a prevalência no seio dos adolescentes e jovens possa reduzir. Próximo slide. Aqui temos o número de adolescentes que recebem tratamento antirretroviral na região de África de 2010 a 2022. Comparado por género, podemos ver o número de adolescentes continua baixo. Com relação aos problemas e aos desafios, as questões e os desafios,
relativamente à infecção da HIV nos adolescentes e jovens, podemos identificar vários desafios na comunidade, porque sabemos que muitos jovens e adolescentes despendem o seu tempo, a maior parte do seu tempo na escola, portanto, há desafios financeiros algumas vezes. Existe também um elevado número de indivíduos que não conseguem aceder ao tratamento porque não têm meios financeiros. Existem desafios baseados na violência doméstica e que muitas vezes são órfãos e vivem em famílias de acolhimento e não são sempre devidamente tratados. Existem desafios relativamente à saúde sexual e reprodutiva, acesso a contraceptivos, ao planeamento familiar. Existem desafios relativamente ao apoio psicossocial. Algumas vezes os adolescentes têm receio de revelar que são seropositivos, porque receiam questões de estigma e discriminação. Existem também desafios relativamente ao acesso para o tratamento, mesmo quando há a possibilidade de haver tratamento, em permanecerem dentro do tratamento. Podemos perceber neste slide que há relações entre os diversos desafios, de tal forma que, se estes desafios não forem abordados, muitos jovens e adolescentes vão ficar para trás. Slide seguinte. Vamos entrar um pouco mais nos detalhes sobre as barreiras à testagem. A falta de confidencialidade, a falta de acesso aos locais de testagem, a estigmatização, discriminação, pobreza e muitas vezes a baixo nível de educação nas famílias decorrentes de barreiras sociais contribuem para impedir o acesso aos serviços e sabemos que, se não formos testados, também não podemos ser tratados. As barreiras relativamente ao tratamento antirretroviral, em alguns países ou em algumas regiões, há indisponibilidade de serviços de testagem de HIV. Também existe a ausência de serviços adaptados às necessidades específicas aos jovens e muitas vezes falta de medicamentos antirretrovirais, bem como outros medicamentos para as doenças oportunísticas. Também já mencionei as barreiras financeiras e também ao receio, ao medo de revelar o estado serológico positivo. Também há problemas relativamente a grupos de apoio, a falta de aqueles que deem suporte ao tratamento, e eu vou insistir na falta de consciencialização sobre o HIV. Pedimos desculpas, já estamos atrasados, então gostaria de pedir ao apresentador para ser mais conciso. As barreiras à aderência. Vamos passar agora ao slide seguinte, por favor. Isto é muito importante relativamente
à prestação de serviços, o que é que deverá ser considerado e onde é que podem reduzir os desafios? Deve haver integração se quisermos ser eficientes, portanto, o HIV e outros serviços. Descentralização de atividades para oferecer melhores serviços à comunidade. No contexto da pandemia da Covid-19, devemos considerar os desafios relacionados à prestação de serviços. O próximo slide, para concluir. Oportunidades. Bem, já estamos mesmo a ficar sem tempo. Mas permitam-me dizer que existem oportunidades em inúmeros países que ajudam-nos a responder a estes desafios e permitir que os adolescentes tenham acesso aos serviços necessários. Agora, mesmo para concluir, permitam-me dizer que, ainda que tenhamos um número considerável de desafios e ambientes não favoráveis criados pela pandemia da Covid-19 e outras crises de saúde, esforços estão a ser envidados para que os países se comprometam em garantir o bem-estar e a saúde de adolescentes, a desenvolver e implementar estratégias melhor a abordar questões de HIV na adolescência e apoiar os países na prestação de tratamentos para os adolescentes. Muitíssimo obrigado a todos pela atenção. Devolvo a palavra ao moderador. Muitíssimo obrigado. Foi uma excelente apresentação e agradecemos pela mesma. Vamos continuar um bocadinho mais rapidamente. Creio que tenhamos perguntas no chat, vamos respondendo. Temos também perguntas na caixa de perguntas e respostas. Vão respondendo e eu vou continuar. Vou passar para a próxima oradora, a doutora Ashner Orniati, estudante de engenharia de 22 anos, numa universidade no Zimbábue. Ela é uma educadora de pares e trabalha na equipação de saúde sexual e reprodutiva. Faz parte do grupo de saúde sexual e reprodutiva. É uma jovem campeã de tuberculose em Zimbábue, que acredita no princípio de mais um com base no contexto. A África já perdeu muitos jovens devido à saúde sexual e reprodutiva e os seus desafios, mas ela acredita na mudança. Ashley vai partilhar conosco a experiência do contexto de Zimbábue. Ashley, a palavra é sua, tem 10 minutos. Porque não é culpa da mulher. A mulher que... Peço desculpa, estava a falar com o microfone desligado. Eu sou Ashley, como foi dito, sou de Zimbábue. Vou agora partilhar a experiência de Zimbábue. No entanto, permitam-me, em primeiro lugar, a pedir a todos que estivéssemos numa imagem mental de Zimbábue. Assim sendo, vou tentar descrever o Zimbábue. Zimbábue é um país interno na região subsaariana de África. Está na região da SADC, partilha fronteiras com Botsuana, Moçambique, Namíbia, África do Sul e Zâmbia. Isto significa que nós temos 5 postos fronteiriços. Um deles é o mais usado em África. Em outras palavras, temos muito movimento de camionistas, prostituição, entre outros aspectos. A economia do Zimbábue depende grandemente da mineração e agricultura. Esta última torna-se mais importante à medida que as conversas vão se expandindo. A população do Zimbábue é de cerca de 17 milhões, de acordo com o censo mais recente realizado pelo governo do Zimbábue.
A taxa de prevalência do HIV no Zimbábue é de 12,9%, o que corresponde a aproximadamente 1,2 milhões de zimbabueanos adultos que vivem com HIV. A prevalência do HIV é maior entre as mulheres, comparando com os homens, 15,3% nas mulheres versus 10,2% nos homens. Penso que é a mesma situação na maior parte dos países da África subsaariana. A tendência continua com a geração de mais casos novos de HIV entre as mulheres jovens do que os homens jovens, o que corresponde a maior peso nas mulheres. Próximo slide, por favor. Já temos uma imagem de Zimbábue. Olhando agora para a resposta ao HIV no Zimbábue, Zimbábue tem uma das maiores epidemias mundiais do HIV. Contudo, o país está a acelerar a ação e aumentar o investimento nos programas de tratamento e prevenção do HIV, por forma a reverter a situação. No ano 2000, uma taxa de rendimento foi introduzido, onde 3% dos impostos seriam dedicados ao financiamento, à prevenção e tratamento do HIV e os seus programas. Esta cobrança ajudou ao país a aumentar o financiamento doméstico para os programas de HIV em 40% e, no geral, foi documentada como uma boa prática. Isto é o que aconteceu no Zimbábue. Basicamente, nós estamos a tentar mudar de dependentes de doadores para os nossos programas de HIV para financiamento doméstico. O rendimento foi usado para o objetivo do Zimbábue, que é erradicar o SIDA até 2030. A campanha de erradicação do SIDA tem uma jornada longa, mas de forma mais precisa pode ser descrita como ensinar um bebê a andar, não é? Nós levantamos, caímos, pensamos o que podemos fazer para acertar desta vez, passamos 2 passos, andamos e caímos de novo. Estamos constantemente a voltar às nossas salas de desenho para perceber o que está a correr mal e como é que nós podemos melhorar. Temos novos desafios, temos Covid, temos calamidades naturais, é sempre algo de novo que nos força a voltarmos para a sala de planeamento. Próximo slide, por favor. Permitam-me agora desviar a vossa atenção para uma pessoa jovem que vive com HIV. Eu sou jovem e estou a fazer esta apresentação na posição de uma pessoa jovem. Como jovens, a questão mais tropical da mente dos jovens é namorar, relacionamentos, desejos, com o nosso género preferido e tudo em volta disto. Agora imagine o quão estressante deve ser para os jovens com os mesmos desejos e vontades, mas com um enorme estigma social na sua frente. O estigma, infelizmente, ainda está a aumentar e ainda está vivo no Zimbábue, que obviamente tivemos melhorias, tais como os crimes de ódio foram reduzidos, mas o estigma ainda é um problema. A divulgação do estado do HIV ainda é uma dificuldade e uma sensibilidade particular. Ainda é mais fácil contarmos às pessoas que nós temos diabetes, pressão sanguínea alta, doenças cardiovasculares, do que dizer que temos HIV. Então, como podermos ver, ainda existe muito estigma para os jovens. Um jovem que vive com HIV, a sociedade deixa bem claro imediatamente que as opções de namoro destas pessoas já são limitadas. Portanto, as nossas vontades, os nossos desejos ao gênero, ao sexo, são afetados gravemente pelo nosso estado do HIV. Isto é algo que nós tentamos resolver na nossa sociedade. Mais uma vez, devido à plataforma social, é também muito difícil para os jovens diagnosticados com HIV divulgarem o seu estado, que em outras palavras significa que estes jovens levam muito tempo para aceitar o seu estado e não aceitam a medicação, não aderem ao tratamento quanto deveriam e quanto podiam. Isto ainda representa um problema. Próximo slide, por favor. Mais uma vez, temos a mudança climática e tropical. Sabemos que no Zimbábue nós não estamos simplesmente sentados no círculo de fogo, não é? Mas, tal como eu disse, nós somos uma comunidade agrícola e nós somos agrícolas primitivos e assim sendo dependemos muito do clima para questões de segurança alimentar. O que eu quero dizer com isto é que no Zimbábue nós temos uma elevada proporção de
famílias que dependem de práticas agrícolas para o seu sustento. O que isto significa para as pessoas vivendo com HIV no Zimbábue? A mudança climática significa que no caso de cheias, ou no caso de secas, ah, será difícil termos alimentos nutritivos. As pessoas com HIV devem ter alimentação equilibrada e nutritiva, não é? No entanto, se nós não tivermos chuva no Zimbábue, significa que nós não teremos produtos nutritivos advindo da machamba. Este é um grande problema. Portanto, a segurança alimentar depende grandemente da estabilidade do clima no nosso país. Tendo dito isto, em 2019 no Zimbábue nós tivemos o que nós chamamos de ciclone Idai. Isso que afetou a nós em Moçambique. Nós fomos mais afetados. O que aconteceu é que percebemos de que existe uma lacuna no nosso pacote de cuidados pós-calamidades. Este nosso pacote de cuidados não inclui os cuidados da HIV-Sida, não apenas inclui primeiros cuidados e aspectos afins. As pessoas que deveriam receber os seus medicamentos não receberam porque os medicamentos foram espalhados com as cheias. É importante que o governo inclua serviços de saúde sexual e reprodutiva, particularmente para as pessoas cujas vidas dependem disto. Próximo slide, por favor. Tal como eu disse anteriormente, Zimbábue tem uma agenda para erradicar o SIDA até 2030. No entanto, temos um problema em relações intergeracionais. A prevalência do HIV permanece muito elevada em mulheres do que em homens, particularmente devido a comportamentos de risco, comportamentos sexuais de risco endossados socialmente por homens na sociedade patriarcal. As mulheres ainda permanecem um grupo grandemente vulnerável, pois são o maior número percentual da população. Temos a questão da lacuna etária, mas também temos a questão de homem dominante, também temos a subjugação e opressão das mulheres. Zimbábue ainda está no meio de uma crise econômica extremamente longa, que foi piorada pelas calamidades naturais, tais como cheias, secas e a pandemia da Covid-19. Próximo slide, por favor. Próximo slide, por favor. O slide anterior, por favor. Zimbábue registrou um aumento significativo da cultura de sugar daddies, a situação que pode ser descrita como um homem mais velho e rico que se envolve intimamente com uma mulher mais jovem em troca de apoio financeiro ou benefícios financeiros. Tal como eu disse, nós temos uma crise econômica longa, extremamente longa, que afeta as comunidades, que está por detrás deste grande aumento de cultura de sugar daddies. Este é o maior fator que identificou um dos principais motivos que dificulta a erradicação de SIDA até 2030. Essas sociedades patriarcais ainda continuam a piorar essa situação, incluindo com questões de casamentos infantis. Casamentos infantis ainda são, mais uma vez, questões intergeneracionais que têm um grande desequilíbrio de poder em termos das jovens e dos mais velhos, e especificamente os que eles infectam. Agora, o que nós fizemos no Zimbábue? O governo de Zimbábue foi pivotal na aprovação de políticas elaboradas com a mente para os direitos de saúde sexual e reprodutiva. Zimbábue recentemente repeliu as leis que criminalizam a transmissão de HIV no dia 18 de março de 2022. Casamentos infantis agora já são ilegais e a idade de consentimento sexual foi harmonizada e juntamente com a idade de consentimento de casamento. A criminalização do HIV já foi aprovada, o que impede que as pessoas HIV positivas do Zimbábue sejam punidas caso infectem outras pessoas. No entanto,
Estas mudanças podem levar tempo e este é um grande problema. Próximo slide, por favor. Em conclusão da minha apresentação, gostaria de dizer que ainda temos muito a fazer como país em termos de resposta ao HIV. Parece-me que estamos centrados muito nos aspectos fisiológicos e esquecemos-nos do aspecto psicológico. Quando olhamos para as plataformas de Zimbábue, as pessoas não têm acesso aos contraceptivos, mas ainda assim a sociedade ainda não endossou estas práticas, portanto, fisiologicamente estamos a fazer isto, mas quando entramos noutros aspectos emocionais, psicológicos, culturais, eu penso que ainda estamos muito atrás. Zimbábue ainda depende de doadores para a ARVs, o que é um outro problema. Minhas senhoras, meus senhores, o que acontece é que o que vai acontecer quando nós removermos o financiamento do doador. É importante que nós consigamos seguir ao laboratório genético farmacêutico no meu país. Permitam-me ver uma afirmação, realizar a nossa pesquisa relacionada ao HIV para que possamos dar continuidade. Muito obrigado, é o fim da minha apresentação. Foi uma apresentação bem elaborada, vimos o que acontece no contexto de Zimbábue. Por questões de tempo, não vamos perder tempo, eu vou apresentar o próximo orador para esta sessão. Temos a próxima oradora que é a Lima Gombala. Peço desculpas se eu estiver a pronunciar mal o seu nome. A Lima é uma ativista, é responsável por questões de direitos humanos no combate ao SIDA no Senegal, onde é responsável pela advocacia para a promoção dos direitos. É uma advogada e tem um mestrado em lei, direito internacional e um mestrado também trabalhos de direitos humanos na saúde pública. Lima, bem, isto é sobre a Lima. Vamos permitir que a Lima partilhe as suas experiências relativas ao Senegal. A Lima, a palavra é sua, por favor. Muitíssimo obrigado. Bom dia a todos. Muitíssimo obrigado por me darem a palavra e por me darem a oportunidade de partilhar esta experiência a partir do Senegal. Rapidamente, vou agora olhar para o contexto, bem como o epidemiológico do Senegal. Próximo slide, por favor. No Senegal, a epidemia do HIV e SIDA reduziu. Temos uma prevalência de 0,3, anteriormente era 0,5, mas agora estamos a 0,3%. A prevalência está muito elevada. Submissão não é aceitar tudo o que o homem e as doenças foram feminizadas. Temos cerca de 4.000 crianças que já testaram positivo para o HIV. O pescoço não vira, a cabeça não vai. E olhando dos 0 aos 14 anos, podemos notar um aumento considerável na prevalência da população nacional. Disponível para dar o Temos novas infecções também. Pois novas infecções vão surgindo antes dos 25 anos, que temos uma percentagem considerável, 22,2%, principalmente relacionado às pessoas dos 0 aos 4 anos. Nós temos 14,3% dos 15 aos 24 anos. Isto são as infecções prevalentes. Agora, falando sobre as novas infecções, tivemos um aumento percentual entre os jovens.
Também temos a questão de homens que fazem sexo com homens. Tivemos e também um aumento na população-chave. Temos 79% destas novas infecções que ocorrem entre a HSH, dos 15 aos 40 anos. Temos também novas infecções de 42% nas mulheres entre os 25 aos 49 anos. Próximo slide, por favor. Existem inúmeros fatores responsáveis por isto, ou por detrás destas cifras. Em primeiro lugar, temos a falta de conhecimento sobre o HIV e ITS, bem como os métodos de prevenção. E tenho muito medo de repensar o gênero. Um censo realizado em 2019, notou-se que apenas uma baixa percentagem das mulheres de jovens têm acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva. Temos também pessoas que fazem sexo, começam a fazer sexo antes dos 18 anos. Então, para mim fica muito desafiador para este painel discutirmos todas as componentes de gênero. Temos uma baixa percentagem de mulheres que têm acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva. Existe um estudo em curso para emendarmos as leis existentes. Em 2017, a taxa de adesão aos serviços é muito baixa para os jovens. Como poderão ver, temos pessoas com inúmeros parceiros sexuais, temos a sexualidade precoce, muitos parceiros sexuais, relações sexuais com as pessoas mais velhas, estão expostas ao HIV, ou casamentos prematuros. Temos falta de acesso aos preservativos, trabalho de sexo, consumo de drogas, entre outros aspectos que afetam estes jovens, que lhes impedem a ter acesso a estes preservativos. O trabalho de sexo é mais presente entre as raparigas e temos uma elevada taxa também de jovens que consomem drogas. Temos também a questão de idade legal para o voluntariado, que é os 15, para o despiste do HIV. As mulheres em criança são os pais que decidem por elas. Estas são as pessoas que não estão em situação formalizada. Próximo slide, por favor. Quando não está o marido, existem inúmeros desafios que nós enfrentamos. O primeiro grupo tem a ver com os desafios de comunicação e sensibilização. O maior desafio que nós estamos a enfrentar aqui é a comunicação adaptativa. Desestabilização quando o assunto é tratar a comunicação, em outras palavras, comunicação personalizada aos jovens e adolescentes. Percebemos de que as estratégias de educação e de comunicação não conseguem alcançar estes jovens e adolescentes. E nós estamos a tentar resolver esta situação. A própria equidade, como é que nós gostaríamos também de partilhar conhecimento dos jovens sobre questões de sexualidade, sexo, direitos humanos, entre outros. Cada vez mais pessoas estão a fazer perguntas sobre isto e estamos a tentar facilitar a partilha. Temos desafios relacionados também a questões legais. A idade legal e voluntária para o teste são 15 anos.
Isto significa que as pessoas abaixo dos 15 não podem fazer a despistagem ou teste do HIV. No Senegal, nós temos crianças iletradas, temos crianças de rua, temos crianças órfãs, crianças abandonadas pelas suas famílias, são muito vulneráveis. E que assim acabam se envolvendo em práticas sexuais desprotegidas, o que significa que estão muito vulneráveis. É importante termos um bom quadro legal para o rastreio. Próximo slide, por favor. Temos inúmeras perspectivas, mas para finalizar, permitam-me dizer que temos 3 pontos aqui. Em primeiro lugar, é importante termos uma vontade política forte, juntamente com parcerias fortes, com acordos assinados com o Ministério da Educação, o Ministério da Família, bem como a Unicef. Estas, em termos de orientações para a saúde materno-infantil. Temos essas parcerias que têm como objetivo melhorar a estratégia de erradicação do HIV. Nós aqui colocamos são estratégias para erradicar o SIDA até 2030. Vamos continuar neste slide. Temos esta estratégia que tem como objetivo fortalecer a tomada de decisão e combater o HIV. Esta estratégia é implementada, foi implementada este ano. Nós conseguimos alcançar uma audiência mais ampla de jovens. A Lima, poderia, por favor, acelerar? Estamos a ficar sem tempo. Temos o bem-estar social. Sim, vou concluir já. Vou dar-vos o exemplo de uma organização no Senegal, que tem como objetivo erradicar o SIDA também. No próximo slide, podem ver aqui organizamos mini painéis em escolas públicas, escolas privadas, escolas secundárias e também em colégios ou escolas superiores. Tentamos sensibilizar os jovens sobre questões do HIV. Existem discussões em diferentes painéis. Próximo slide, por favor. Nós organizamos estes painéis e eles são compostos por jovens. E o objetivo são jovens e falamos sobre eles, sobre 4 temas. Temos conhecimento e atitudes dos jovens, temos combate à discriminação nos jovens, eliminar as desigualdades, temos uma geração livre do HIV e o que nós podemos fazer nestes âmbitos. Próximo slide, aqui temos os resultados. Foram sessões muito compreensivas. Temos mais jovens envolvidos. Tivemos 200 jovens envolvidos, 44 associações, organizações e escolas foram convidadas e participaram a receber estes aspectos. 3 semanas antes disto, olharam conhecimento, não tinham conhecimentos, mas após esta sessão receberam educação e após isto nós tivemos voluntários. Eles agora estão a partilhar estas experiências nas suas famílias, e nas suas escolas, nos seus círculos sociais. Nós conseguimos ter um programa que estamos a implementar no Senegal para estes jovens, por jovens. Eles estão a implementar estes programas sozinhos. Temos raparigas aqui que vieram partilhar as suas experiências conosco. E partilharam as experiências sobre esta doença. Próximo slide, por favor.
acabo de partilhar convosco esta experiência sobre estas doenças. Estamos a enfrentar desafios, mas vamos envidar esforços. Muito obrigado, Alima, e obrigado por esta apresentação. Eu sei que estamos muito atrasados, contudo, nós vamos dar a oportunidade aos nossos painelistas. Vamos dar a oportunidade aos participantes para colocarem algumas perguntas aos quais os panelistas vão responder. A começar pela primeira apresentação, quais são os programas que funcionaram noutros países que estão a ter um bom desempenho para baixar as infecções do HIV? E qual é o programa global? Eu penso que esta é uma pergunta dirigida ao Dr. Simplício e gostaria que anote esta pergunta. A segunda pergunta que nós temos é que na África do Sul, nós somos líderes no HIV entre adolescentes e jovens. Por outro lado, na provisão de serviços existem desigualdades. Eu gostaria que os meus colegas francófonos olhassem para as perguntas, porque algumas perguntas estão escritas em francês. Nós temos uma organização. Peço desculpas, está a ser impossível traduzir o que ele está a rir, o que ele está a ler. Portanto, estas são perguntas dirigidas ao Simplício ou à minha irmã do Zimbábue. Foi mencionado na primeira apresentação sobre as taxas. Quais são as taxas mais apropriadas e que sugestões para alteração da taxa são necessárias? Os nossos oradores estão aqui e vão poder responder. Vou dar 2 minutos a cada um dos apresentadores para que possam responder contido. Eu penso que existe uma pergunta para a Lina. Não está escrita em francês. Mas eu penso que podemos começar com as respostas do Dr. Simplício. 2 minutos, por favor. Muito obrigado. O envolvimento de adolescentes no controle de doenças sexualmente transmissíveis. Os adolescentes e os jovens devem estar desenvolvidos no desenvolvimento de programas, na implementação destes programas e a monitoria e avaliação destes programas. Nós não podemos esperar que eles sejam beneficiários. Eles têm de ser atores e não apenas beneficiários. Nesta região, existem muitas iniciativas lideradas por jovens, por exemplo, há serviços de saúde sexual reprodutiva, incluindo contraceptivos, planeamento familiar e acesso à triagem, testagem e tratamento. Os jovens devem estar envolvidos e para isso acontecer, eles devem estar equipados com conhecimentos e falar com outros jovens, porque é mais fácil eles falarem entre eles.
entre os jovens estão em melhores condições de estarem na linha da frente. Então, o meu conselho seria: deve-se documentar o que é que tem estado a ser feito e partilhar com outros países, principalmente as histórias de sucesso. Portanto, as perguntas em francês, vou tentar voltar. Eu sugiro que o feedback seja dado diretamente no chat, uma vez que já estamos atrasados. Vou pedir aos outros apresentadores também para o final. Vamos agora ouvir a Lima e a nossa colega do Zimbábue. Eu vou rapidamente responder às perguntas. Can I continue? Sim, pode continuar, apenas tem 1 minuto para o fazer. Vou rapidamente responder à pergunta, que é mais uma contribuição do que uma pergunta propriamente dita. Falam da idade jurídica para testagem. Os jovens são abaixo de 16 no Senegal. Nós estamos a tentar rever com os membros do Parlamento a idade para retirarmos esta barreira para permitir que estas crianças para quem a idade legal é um problema. Então, temos apelado aos membros do Parlamento no Senegal, há uma lei que está em preparação e há atividades planificadas para esse efeito. Obrigada. Muito obrigado. Em nome da comitê, queremos felizes com permanecerem conosco. Peço desculpas, não consigo ouvir a oradora. Não sei se o problema é a minha internet ou se é a internet da oradora. É especialista de saúde pública, metodologia com experiência com as organizações nacionais e internacionais nos direitos de saúde reprodutiva. Vou passar a palavra a doutor. Estamos atrasados. As perguntas vão ser colocadas no blog ou no chat. Muito obrigado, caros colegas. Espero que me consigam ouvir. E eu vou despender alguns minutos para dar uma visão geral sobre a saúde sexual e reprodutiva e os seus direitos, para depois ouvirmos os jovens peritos depois da minha apresentação. Vai ser uma visão geral, mas quando olhamos para a visão geral, notamos que como são as questões específicas que afetam a vida dos adolescentes e jovens e são assuntos importantes que devemos abordar
para que os adolescentes e jovens possam melhorar a situação da HIV, de HIV na região. Eu gostaria de recordar a todos, quando falamos de saúde sexual e reprodutiva, falamos de vários elementos que devem ser tomados em consideração. E se olharmos para o que nós temos no slide, que tem impacto nos jovens e adolescentes e devem ser abordadas em diferentes formas para adequar as necessidades e responder às suas necessidades como adolescentes e jovens. Então, isto é algo que nos faz lembrar o que é que significa saúde reprodutiva sexual e direitos. É também importante ver que, no final, estamos a falar de um quadro geral sobre como reduzir a mortalidade materna ao longo do tempo. Vimos que os números baixaram, como mostra o slide, mas, apesar disso, existem ainda desigualdades regionais, mesmo dentro dos países, existem desigualdades relativamente ao progresso, e, infelizmente, na África subsaariana e na Ásia do Sul, temos um grande desafio para estas duas regiões, e uma das regiões é a nossa região subsaariana. Este slide mostra também que tem-se anotado reduções entre 2010 e 2017, o que é positivo, mas aqui também queremos mostrar que o que causou isto foi o grande impacto dos serviços de saúde, cuidados pré-natais, e mesmo alguns colegas falaram sobre esta questão. Temos que olhar para determinantes sociais, desigualdade de género, questões geográficas, que são importantes para alterarmos este quadro. Olhando também para as mortes maternas, podemos ver no círculo as percentagens e também vemos nos quadrados à volta que algumas intervenções ajudaram-nos a reduzir estes desafios e muitos destes estão relacionados. Pode falar um pouco mais alto para que possa ser ouvido por todos? Seria melhor aumentar um pouco o volume da sua voz. Estava a dizer que as caixas que vêm ao lado do círculo representam intervenções que ajudam a reduzir e o aumento dos serviços materno-infantis, que é um aspecto importante. A seguir, uma outra questão importante e sensível e é importante, que contribui para a redução de mortalidade, tem a ver com os abortos. Então, temos que aumentar o acesso ao planeamento familiar e melhorar o acesso aos serviços de cuidados pós-aborto. São desafios, mas devem ser abordados de modo a responder a estas mortes maternas. Temos aqui a taxa de prevalência de contraceptivos continua a ser baixa, de 23% desde 2017, e notamos que a proporção de mulheres que têm planeamento familiar satisfeito é de 47%, subiu de 47 para 56, mas se conseguirmos aumentar vai ser muito melhor. Portanto, melhorar o acesso de contraceptivos pode reduzir estas mortes. Portanto, a mutilação de genitais femininos, a sua prevalência, que é a situação de raparigas dos 15, de raparigas de 15 anos a mulheres de 49 anos, em África, de jovens a mulheres mais maduras. Em muitos países, a prevalência pode ser abaixo de 10 ou de um dígito, mas em outros países é acima
de 34%. E como é que nós podemos fazer isso? Aumentar os esforços dos nossos governos, da comunidade internacional e dos doadores na mobilização de recursos, mas também estabelecer leis e políticas nacionais que possam ajudar a reduzir esta situação. Violência baseada no sexo e gênero, há uma quantidade de população, incluindo raparigas, adolescentes, jovens e mulheres, bem como mais velhas, e tem impacto na saúde e a prevalência do HIV/SIDA e de doenças de transmissão sexual. Podemos falar desta violência, mas o gráfico mostra igualmente que, se por um lado alguns países têm uma população baixa, a determinada altura a prevalência em outros países é mais alta em termos de violência de parceiros íntimos, no seio de adolescentes e jovens, tem um maior impacto na saúde sexual e reprodutiva e nos seus direitos. O cancro do colo do útero, que tem afetado muitas mulheres, portanto, mortes em número alto, e é importante notar que quase 100% estão ligadas a infecções de HIV, HPV. A proporção de mulheres mas é baixo, e aqueles que têm acesso à vacina da HPV é baixo, que são raparigas jovens, adolescentes, que é um grupo recente, é baixo. A percentagem de raparigas abaixo de 15 que receberam a dose completa é cerca de 19% em 2020. Portanto, continua a ser um grande desafio para as necessidades dos nossos jovens e das nossas jovens e adolescentes. Olhando para questões específicas sobre adolescentes e jovens, vemos a prevalência de contraceptivos é baixa na região da África, cerca de 7% em média, mas os países, como vemos, a maioria está abaixo da média regional. Se nós olharmos para o slide, o seguinte, vamos notar que a relação entre a baixa prevalência e a proporção de jovens e adolescentes acaba em nascimentos de crianças, onde vemos que há falta de acesso, de planeamento familiar, e isso tem impacto na gravidez de adolescentes, que também tem impacto na saúde sexual e reprodutiva e nas infecções de HIV. Notamos que, quando passam pela puberdade, os homens, em termos de saúde sexual e reprodutiva, as raparigas estão casadas entre os 15 aos 24 anos, e isso está ligado como a infecção da HIV faz parte dos jovens de 15 a 19 anos, e vemos isso das experiências e apresentações dos países, que tem impacto nas raparigas adolescentes do que em rapazes adolescentes. Ainda há muito a ser feito para resolver as necessidades de saúde reprodutiva de adolescentes e jovens. Temos que ter serviços amigos dos adolescentes e jovens, temos de abordar as normas sociais negativas, temos de reduzir a maternidade, as mortes maternas, e contribuir para o desenvolvimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Algumas mensagens-chave que temos que anotar é que adolescentes passam pela rápida alteração física, e é dentro desta janela que nós podemos estabelecer o preenchimento das lacunas e melhorar a saúde das nossas adolescentes e jovens. As questões de gênero devem ser abordadas como um aspecto importante.
Também temos de assegurar que, ao trabalhar nós, ODMs, não podemos deixar os jovens para trás, que eles façam parte na elaboração de estratégias e temos de fortalecer a elaboração de programas inovativos, serviços vitais, autocuidado, envolvimento, interação com os jovens, oferecendo serviços, mas o mais importante, temos que ver como integrar o serviços de saúde sexual e reprodutiva, resolvendo todas as necessidades dos adolescentes e jovens, de abordar as desigualdades nos países e entre os países. Precisamos ter dados para a advocacia, para a tomada de decisão, portanto, precisamos de evidências. E o que é importante é porque isto não é só uma questão da saúde, nós temos que ter um envolvimento múltiplo e abordar as dinâmicas socioculturais. Estas não são só barreiras, também temos oportunidades. Então, vamos usar o contexto sociocultural para abordar as suas necessidades e tomar em consideração tudo à medida que nós desenhamos e implementamos programas para adolescentes e jovens. Portanto, este é apenas um resumo. Espero que, ao ouvirmos os nossos jovens que vão falar das experiências dos países, podemos saber qual é o estágio em cada um dos países, o que vai nos ajudar a desenhar e implementar e trabalharmos em conjuntos para podermos passar a reportar progressos. Muito obrigado, Dr. Asmani, do Escritório Regional da OMS para a África, pela sua apresentação. Espero que todos tenham beneficiado desta e sintam-se à vontade de colocar as perguntas no chat ou a nossa próxima apresentadora vai ser Doreen Murasha, é uma jovem rapariga que vive com HIV do Quênia. Ela é ativa na promoção dos direitos da saúde sexual e reprodutiva. Vai nos falar dos serviços de saúde reprodutiva e direitos e a violência baseada no género, a experiência do Quênia. Portanto, Doreen, tenha a bondade. Muito obrigado, Rihab, muito obrigado por me darem a oportunidade de aqui estar esta tarde. Bom dia para todos, chamo Doreen Murasha e eu vou falar da saúde sexual e reprodutiva e os direitos e a violência baseada no género na perspectiva do Quênia. Antes de entrar para a minha apresentação, quero partilhar convosco algumas experiências, uma história de uma rapariga que tinha 9 anos, agora deve ter 10. Ela participava numa sessão de educação sexual. E quando falavam de sexo, a facilitadora perguntou sobre sexo, a rapariga ficou confusa e perguntou às mais velhas o que é sexo, porque ela era a mais nova na sala. E as mais jovens começaram a rir e eu expliquei o que é que era. E ela continuou, disse: a minha prima e o meu primo fazem isso, mas a minha avó disse para não dizer a ninguém. Portanto, isso deixou a facilitadora chocada. A segunda experiência é de uma outra jovem que tinha 11 anos, foi para uma unidade sanitária numa zona com maior número de gravidezes prematuras e ela estava a pedir um plano para entrar no plano, na planificação familiar. E disseram que ela não podia entrar porque ela era criança. Ela disse: se eu voltar aqui grávida, não me culpem. Ela foi e voltou uns meses depois, estava grávida e ela queria um aborto que mesmo assim não podia ser feito. Voltou para casa. Uma vez que o aborto é ilegal, não significa que não se pode ter acesso. Então ela teve acesso a um aborto ilegal que foi feito numa clínica e ela morreu. Ela foi para a unidade sanitária onde ela foi pedir os serviços, mas não conseguiu fazer isso porque tinha 11 anos.
e agora ela já perdeu a vida. No Quênia, quase uma em 4 mulheres tem filho aos 18 anos e a metade aos 18 anos. 15 a 19 já são mães ou estão grávidas do primeiro filho. O QDS, o inquérito diz que em 2001, 320 e tal mil grávidas em raparigas, entre raparigas de 10 a 15 anos, e aquelas de 10 a 14 contribuíram com 21.800, portanto, 70%. Por isso, fomos classificados como o terceiro país no mundo de gravidezes prematuras. De acordo com o Conselho de HIV-Sida, entre janeiro de 2022, reportaram-se um número elevado de gravidezes. Por isso é que se levou uma campanha para abordar violência baseada no gênero e novas infecções da HIV, bem como gravidezes prematuras. Estes números têm contribuído largamente devido ao acesso limitado à informação. Com as duas experiências que eu mostrei, vocês podem evidenciar isso, e falta de acesso à informação precisa sobre saúde sexual reprodutiva e serviços. Os dados que eu acabei de apresentar capta os adolescentes que se apresentaram em unidades para serviços pré-natais, porque a maior parte dos pais tem maus concepções sobre estas questões, porque dizem que se não tem o peito desenvolvido não pode engravidar, mas uma rapariga de 10 anos pode engravidar. Dizem que se alguém, há pessoas que fazem sexo e lavam os genitais com Coca-Cola, evitam gravidez. Há jovens que se podem ter sexo de pé, também não ficam grávidas. Mas olhando para os números, estas são adolescentes, jovens, de todas as diversidades. Quando falamos de violência baseada no gênero, que é prevalente no Quênia, de acordo com o relatório, 45% de mulheres de 15 a 24 tiveram violência baseada no sexo, e outros com 25% de violência física, comparada a 20% em 2008. O relatório de inquérito, os mens de 15 a 49 experimentaram violência e 12% violência física nos 12 meses antes deste inquérito. Com relação à campanha de 33, que fala de violência baseada no gênero, especificamente no Quênia, como no resto do mundo, a violência baseada no gênero é complicada, e as mulheres e as raparigas, e mesmo os rapazes e adolescentes e os jovens na sua diversidade que experimentam violência, reportam os casos, principalmente se os perpetradores foram membros da família. Muitas vezes os casos são estabelecidos fora dos tribunais e o autor paga uma multa e as pessoas não têm acesso à justiça formal. Na maior parte no Quênia são sexualmente abusadas por parentes próximos, mas isso é resolvido em modo de canguru, e as raparigas casam-se numa idade muito tenra, e os perpetradores muitas vezes ficam livres. O ambiente no Quênia tem uma das maiores lacunas, e principalmente quando se trata de adolescentes. Recentemente
Quênia lançou uma política de saúde reprodutiva que indica que os adolescentes e jovens abaixo de 21 anos requerem acesso parental para obter serviços de saúde sexual e reprodutiva. Alguns dos desafios podem ser vistos no contexto queniano: falta de acesso à informação e serviços, a falta de serviços de saúde reprodutiva sexual e direitos, temos barreiras. Formação de serviços aos adolescentes e jovens, em toda a sua diversidade. Também temos a questão de custeabilidade. Temos a situação de uma rapariga que não conseguiu ter aborto e teve que recorrer a uma clínica onde poderia pagar, mas isto levou também à sua morte. Temos também barreiras para aceder a medicamentos para os sobreviventes da violência sexual, porque a maior parte delas não vão ao hospital e outras nem reportam que foram violadas sexualmente. Existe falta de consciencialização em termos de serviços existentes. A maior parte dos sobreviventes da violência sexual não sabem que existem serviços para os sobreviventes, para as pessoas que foram violadas sexualmente. Isto é algo no qual devemos nos centrar. Existe também o peso de sistema de justiça que é humilhador. A vergonha em denunciar questões de saúde sexual e reprodutiva tornou muitas sobreviventes com medo, deixou muitas sobreviventes com medo, não querem denunciar porque não confiam no sistema judicial, onde são muito questionadas. É algo que afeta-lhes fisicamente e mentalmente. Já vimos muitas campanhas no nosso país, excelentes políticas. A única preocupação surge na implementação. Quênia já fez investimentos significativos para garantir os serviços de saúde sexual e reprodutiva. Imensas desculpas de interromper, mas poderia, por favor, fechar para termos espaço suficiente para perguntas? Ok, eu vou terminar nos próximos 2 minutos. Quênia já fez investimentos significativos para garantir que as pessoas jovens e adolescentes possam responder às suas aspirações. Temos a violência baseada no género que ameaça este progresso. Como é que nós podemos acertar para os adolescentes e jovens? Devemos garantir que temos melhores políticas, temos um impacto direto na saúde sexual e reprodutiva para raparigas jovens e adolescentes. O governo deve desenvolver políticas que refletem as realidades dos adolescentes e dos jovens. Não podemos fugir do aspecto de saúde, sexualidade compreensiva de acordo com a idade. Nós devemos aconselhar os jovens sobre as diferentes sexualidades e boas escolhas. E eu também sou a favor de uma inclusão de educação sexual no currículo. Vamos agora resolver, olhar para as lacunas, respondê-las adequadamente e incluir os jovens à mesa para que possam falar sobre as suas preocupações, bem como ter soluções práticas. De acordo com o compromisso de Quênia, ICBD 25, nós devemos erradicar as mortes maternas, planeamento familiar e zero violência baseada no género. Espero que isto possa criar um ambiente favorável para nós alcançarmos esses 3 zeros até 2030. Vou terminar na citação da doutora Natália, que diz-nos: juntos com os jovens deste planeta, não há nada que nós não podemos superar. Muitíssimo obrigado pela atenção. Muitíssimo obrigado, Dorian, pela intervenção. A última oradora será Fatoumata Kontao, tem 26 anos de idade, é casada, é uma mãe e é atualmente a presidente da SESAC Educação de Pares, BK1. Faz parte do Conselho de Direção da Summit Blues. Fatoumata, a palavra é sua. Muitíssimo obrigado por me darem a palavra. Olá a todos. Peço imensas desculpas por não ligar a minha câmera.
estou a ter alguns desafios com a internet e prefiro preservar a banda larga. Próximo slide, por favor. Agradeço pela oportunidade que me foi dada para cá estar neste webinário. Aqui nós temos a apresentação do meu... temos o esqueleto da minha apresentação. Não vou falar muito de números durante a minha apresentação. Próximo slide. Temos algumas definições aqui para garantir que estamos todos na mesma página. Saúde sexual foi definida pela OMS. A definição está no ecrã. Temos jovens e temos HIV. Mas eu centro-me especificamente dos jovens, desde adolescentes até os adultos. Conseguem ver-me? Parece que estamos a ter dificuldades. Quando olhamos para as metas, podemos ver aqui a população geral, a população-chave, os jovens e adolescentes vivendo com HIV. Peço desculpas por interromper, mas estamos a ter dificuldades imensas em ouvir. Com a população-chave, refiro-me à população LGBTQI+. Próximo slide. Quando falo sobre saúde sexual, é possível também falar sobre necessidades. Os jovens têm um acesso baixo aos serviços de saúde sexual e reprodutiva. Os centros não são adequados para os jovens. Ou os profissionais de saúde não são formados adequadamente para dar o tratamento necessário para estes jovens. Temos também jovens que têm dos 13 aos 15 anos, que são sexualmente ativos, que não têm acesso ao teste do HIV, sem aprovação dos pais. Só podem fazer voluntariamente a partir dos 18. E outros até têm 15 anos, mas não podem fazer nada sem a aprovação dos pais. Próximo slide, por favor. Temos também a questão do fornecimento de contraceptivos para tratar ITS. O fornecimento é muito baixo. Por vezes. E, obviamente, temos o departamento de ginecologia, que pode prestar serviços de saúde sexual e reprodutiva, no entanto, não tem os contraceptivos necessários. É difícil ter acesso a estes produtos. Por vezes, algumas pessoas preferem ir a outros locais para evitar a complicação, mas é difícil também devido a longas distâncias. Agora, falando de dificuldades, particularmente falando sobre os jovens, um dos oradores, ou uma das oradoras anteriores, falou que antes de se casar existem certos desafios. Existe a questão de estigmatização, discriminação. Falar sobre a sexualidade é um tabu numa lei.
temos falta de acesso aos serviços de saúde sexual nos centros de saúde em si. Por vezes, nós, quando vamos à farmácia para comprar preservativos, agora falando sobre o estigma e discriminação, vamos para a farmácia para comprar preservativos, há muitas perguntas que são feitas. Você é uma rapariga ainda muito jovem, por que quer comprar preservativos? Quer fazer o que é com isto? Mesmo os rapazes, quando vão comprar preservativos, são perguntados: o que é que você quer fazer com isso? Existe uma penalização futura da homossexualidade numa lei? A homossexualidade ainda não é amplamente aceita e poderá ser criminalizada no futuro. Isto torna difícil ter segmento de cuidados para estes jovens. Se um jovem quer conhecer mais conhecimento sobre a sexualidade, as pessoas começam a dizer: então você é HIV positivo, não é? Então nós não vamos chegar perto de si, nós não queremos apanhar essa tua doença. Estes são alguns desafios que são enfrentados. Os jovens não sabem onde os centros de apoio estão localizados, então não sabem onde podem receber conselhos. Próximo slide, por favor. Para concluir, permita-me dizer, como uma educadora de pares jovem, que já trabalhou em inúmeras associações, ainda precisamos de implementar muitas atividades. Já tivemos exercícios de capacitação, consciencialização para os jovens online. Precisamos de fazer mais disto para que possamos transmitir as mensagens positivas para eliminar o HIV e a sua transmissão. Creio que os políticos e os decisores políticos, incluindo os legisladores, devem trabalhar mais se quisermos alcançar a eliminação do HIV até 2030. Muitíssimo obrigado a todos pela atenção mais uma vez. Muitíssimo obrigada, Fatoumata, pela sua apresentação. Para as perguntas da segunda parte do workshop, vamos abrir espaço para este debate, para essas apresentações que tivemos. Perguntas relacionadas à segunda parte do webinário. Temos já uma pergunta de Geraldine. Geraldine fala sobre questões de tratamento do HIV. Temos uma pergunta de Samuel, que fala sobre as medidas de intervenção que deverão ser levadas em conta para melhorar o acesso dos adolescentes e jovens e a prestação destes cuidados. Olhando para os estados dos jovens, que se tornam vítimas também da violência baseada no género. Vamos abrir o espaço para responder a estas duas perguntas. Sinta-se à vontade. Vou responder a pergunta sobre a introdução de questões de consentimento dos pais para terem serviços de saúde sexual e reprodutiva. Bem, isto vai afetar o acesso aos serviços de duas formas, de forma positiva e negativa. Do lado positivo é que os direitos de saúde sexual e reprodutiva, as suas conversas, já começam mais, porque é uma conversa que não está a ser realizada em casa, não é? É algo que é deixado para os professores nas escolas. E há problemas em falar sobre saúde sexual e reprodutiva nas escolas também. As organizações da sociedade civil querem a inclusão da educação sexual adequada à idade nas escolas. As conversas começam, se as conversas começarem em casa, os pais poderão perceber a necessidade dos jovens, dos adolescentes receberem informação e os cuidados, antes mesmo de ir à escola. Agora, na perspectiva negativa, na perspectiva positiva,
ajuda as crianças a ter a informação e ter os serviços necessários, desde que tenham a idade certa para ter os serviços que querem. Mas agora, em termos de efeitos negativos, as crianças podem sempre ter uma informação lá fora. Isso significa que podem mentir para os pais, porque não haverá abertura em casa para terem estas conversas em particular. Ainda que seja algo positivo, termos consentimento, existe também um outro lado, que é, de forma a termos serviços de saúde sexual e reprodutiva, precisamos de um pai. Se nós não falamos com os nossos pais em casa sobre isto, ou teremos falta desta informação dos serviços, também, consequentemente, ou vamos usar um terceiro para ter acesso à informação e aos serviços. E isto nem sempre tem o resultado esperado. Porque, por vezes, o terceiro, neste caso, pode-se aproveitar desta criança ou desta adolescente ou jovem que quer ter acesso à informação sobre a saúde sexual e reprodutiva. Obrigada, povo. Muitíssimo obrigada pela resposta. Não sei se há um dos outros oradores que gostaria de responder a mesma pergunta, mas sinta-se à sua vontade. Sempre posso responder a uma delas, ou pelo menos dar o meu comentário, e os colegas vão acrescentar. Penso que são perguntas muito importantes para garantir bons serviços para os adolescentes e jovens, especialmente no que tange à saúde sexual e reprodutiva e violência baseada no género. O que eu disse na minha apresentação também vai de encontro às dinâmicas sociais, porque temos questões de violências baseadas no género que afetam o crescimento das crianças, mas também é importante incluirmos os rapazes e raparigas, porque é importante sabermos como é que os jovens são educados para que eles possam ter comportamentos positivos em termos da violência baseada no género, mas também como adolescentes, rapazes e jovens poderão ter acesso aos serviços. E como também já foi mencionado aqui, é importante termos desenvolvimento destes jovens e adolescentes de ambos sexos, por forma a que possam colher a informação necessária aos implementadores. E também para que possamos personalizar a informação de acordo com as suas necessidades. Se nós pudermos ter uma boa educação para os rapazes em termos de saúde sexual e reprodutiva, é o que eu gostaria de acrescentar em termos da pergunta sobre o acesso dos rapazes e jovens aos acessos de violência baseada no género. Obrigado. Muitíssimo obrigada. Não sei se... bem, parece que é uma pergunta para a Fatoumata. Visto que é uma educadora de pares, pertence a uma associação de educadores de pares. O que é que acha deste tipo de educação em saúde sexuais, serviços de saúde sexual e reprodutiva para os jovens? Fatoumata, não sei se ainda está aí. Penso que a Fatoumata já não está na chamada. Penso que vamos agora ter as notas de fecho para a audiência. Bem, muitíssimo obrigado a todos os oradores. Sabemos que é um compromisso para com a saúde de adolescentes, seja no contexto da HIV ou saúde sexual e reprodutiva. Agradecemos a todos por cá estarem nesta tarde ou nesta manhã, dependendo de onde nós estivermos, ou quando for a hora. Agradecemos também à liderança dos organizadores, também agradecemos à OMS, seu escritório regional, por organizar este webinário interessante que discute as situações de adolescentes
no contexto da HIV, mas também de saúde sexual e reprodutiva. Também no contexto de olharmos para uma análise na perspectiva comunitária, agradecemos também a todos os participantes. Sabemos que não é fácil agendarem tempo para fazerem parte destas reuniões. Agradecemos imenso pela vossa paciência. Aprendemos muito hoje, especialmente em termos de melhores práticas que foram aqui partilhadas de diferentes países. É algo que foi surgindo. Por exemplo, no Zimbábue, temos 3% de imposto que é dedicado aos programas de HIV e saúde sexual e reprodutiva, que já mostra grandes melhorias. Reconhecemos também o contributo de todos os outros países. Bem, tendo chegado a este nível, desejo a todos o melhor. Acredito que há muito mais que podemos conversar para além deste webinário. Estamos abertos para tal. Muitíssimo obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção, pela participação neste webinário. Esta é a primeira iniciativa a falar sobre o HIV e também a saúde sexual e reprodutiva nos jovens e adolescentes. Agradeço por cá estarem, por fazer a segunda parte deste workshop. Centrava-se muito em como os serviços amigáveis aos jovens devem ser implementados. Temos também as experiências de Quênia, Mali, bem como experiências de outros países na região africana. Agradecemos mais uma vez a todos pela paciência, pelas notas, pelas partilhas, inspiram-nos muito. Esta é a primeira experiência. Gostaríamos de ter mais intervenções ou webinários neste âmbito. Pode ajudar a sociedade. É importante termos uma outra forma para discutir questões da HIV, de saúde sexual e reprodutiva. Foi um prazer moderar esta sessão consigo, Aaron. Muitíssimo obrigado. Penso que o Dr. Maki também está online. Talvez o Dr. Amen possa também endereçar as suas notas de fecho em nome dos painelistas. Antes de fecharmos, obrigado. Bem, muitíssimo obrigado. Agradeço a todos os painelistas, especialmente aos que ainda estão aqui a ouvir-nos em toda a região africana. O mais importante aqui é aplicarmos o que nós aprendemos hoje e garantirmos que continuamos a ter webinários desta natureza de forma regular. Pode ser uma vez a cada trimestre. Acreditamos que sem a juventude não há futuro e não há desenvolvimento. Então, devemos continuar com estas iniciativas. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Penso que agora já chegamos mesmo ao fim. Desejo a todos o melhor. Muitíssimo obrigado. Tchau. Ok, obrigado. Tchau. Obrigado a todos pelas apresentações. E também informo que todas as apresentações serão enviadas aos participantes, como qualquer outra informação relevante, incluindo a gravação do evento de hoje. Muitíssimo obrigado a todos pela atenção. Dependendo da hora onde estiverem, bom dia, boa tarde, boa noite. E obrigado pela atenção.